Querido, anistia de Bolsonaro. Você sabe que Bolsonaro está atrás da anistia, né, coitado. Tá, coitado nada, né, coitado do povo. Coitado dos 700 mil que foi lá no dia, no dia da patifaria da manifestação, não. Coitado dos 700 mil que foi embora, morreram por causa do desgoverno Bolsonaro lá na pandemia, né? Meu querido, falando em pandemia, aqui está o contexto da anistia de Bolsonaro. Veja só, o governo ali do Tarcísio Freitas, né, de São Paulo, junto com a Assembleia Legislativa, aprovou a lei que dá anistia para as multas de todos aqueles que cometeram infração sanitária no período da pandemia, não é? Uma situação muito grave e que eles resolveram perdoar todo mundo, não é? Eu acho que essa lei tinha endereço certo e determinado, não é? Que era beneficiar, na verdade, aqui Bolsonaro. O que que aconteceu? A lei foi aprovada e está vigente. E Bolsonaro, diante desse contexto, pediu devolução de mais de R$ 1 bilhão que ele pagou uma parte, outra parte foi bloqueada das suas contas e foram usadas para pagar as multas sanitárias em decorrência das suas infrações ali durante o período da pandemia. Então, Bolsonaro quer o dinheiro de volta. Pediu mais de R$ 1 milhão de dinheiro de volta das multas que ele pagou e outras que ele teve o dinheiro ali bloqueado, que é de volta. Daqui a pouco, ele vai pedir indenização por danos morais. Não, André, não. Você está brincando. Uai, brincadeira é isso aqui, ué. Brincadeira, essa lei ridícula, inconstitucional. Uai, o cara aprontou durante a pandemia, que teve como consequências, com certeza, contaminação de outras pessoas, que muitas dessas, muito possivelmente, veio a óbito, e agora o camarada simplesmente é perdoado das multas dele, por meio de uma lei. É uma vergonha. Daqui a pouco ele vai entrar com ação de indenização. Indenização por danos morais. Ué, só que não, né? Ainda existe lei nessa patifaria. Como assim, André? O Ministério Público Federal já entrou com ação direta de inconstitucionalidade em relação a essa lei e foi para o Supremo Tribunal Federal, arguindo a sua inconstitucionalidade. E, André, você acha que é inconstitucional? Totalmente inconstitucional. Principalmente porque, por detrás dessas inobservâncias das regras sanitárias, existe o quê? O antecedente de tudo isso? Contaminação de pessoas, que gerou milhares de mortes, pode ter certeza. Então, com certeza, o Supremo Tribunal Federal, acredito, que vai declarar essa lei inconstitucional. E tem que ser assim, porque senão, para tudo, que nós desce, que nós desce. Porque não tem cabimento um trem desse, não. Viu, meu querido, minha querida? Mas pode esperar. Aí você fala assim, André, vão devolver o dinheiro dele? Olha, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, se não declarou ainda, vai declarar a suspensão dessa lei, até a decisão final de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. E nesse ambiente, acredito que não será devolvido assim tão rápido esses valores. Até porque eles advieram de decisões judiciais, porque foi para o juízo. Não pagou administrativamente as multas, aí entraram com ação. A Fazenda Pública de São Paulo entrou com ação judicial para cobrar os valores das multas de todos aqueles que cometeram infração sanitárias e que não pagaram as multas. Estava em execução judicial já. Por isso houve bloqueios, os valores e tudo mais. E toda aquela safadeza de PIX que é investigado hoje. Bom, vai haver justiça, viu? Bolsonaro pode até estar rindo da nossa cara agora, mas quem ri por último ri melhor. Mas o mais importante desse contexto, meu querido, é o quê? Que não vai ter anistia, meu querido. Não vai ter anistia para ninguém, não, meu querido. Vai tudo para o xilindró. E dentro desse ambiente, eu quero aproveitar para falar do. Vocês sabem do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Ele ficou, ó, caladinho. Olha o general aqui, ó. Esse aqui, o general Paulo Sérgio Nogueira, foi ministro
da defesa de Bolsonaro. E ele já depôs na Polícia Federal. E ele ficou calado, ficou caladinho. Aí, concomitantemente, foi Freire Gomes, que era general, comandante do Exército, abriu o bico, falou por quase 8 horas, e falou não como investigado, mas como testemunha. Ele testemunhou, fez o compromisso de falar a verdade. Resumindo, porque eu já falei isso, eu não vou ficar falando de novo, não. Eu não vou ficar repetindo toda vez a mesma coisa, não. Ele entregou tudo. Disse que Bolsonaro apresentou 2 minutas de golpe, disse que teve mais de uma reunião golpista, disse que o ministro aqui, ó, da Defesa chamou ele também para fazer o trem do golpe, entregou tudo, entregou tudo. Aí, de repente, a gente descobre que esse aqui, ó, o brigadeiro Batista Júnior foi caladinho e depois, dia 16 de janeiro, antes desses aqui, ó, caladinho, foi lá e depois, por mais de 5 horas, foi também como testemunha. Eu falei para vocês, eu falei, que eles não iam ser investigados, eles iam entregar tudo, eles não iam colocar o deles na reta, não. Foi como testemunha também, entregou tudo. Aí depois, que esse aqui, ó, que foi intimado, esse aqui. Aí esse aqui ficou calado. O que a cúpula do Exército hoje está fazendo? Conversando com esse aqui, ó. E tentando convencer ele a ir novamente na Polícia Federal e abrir o bico. Aí, por quê, André? Senão vai sobrar para ele. Se é que não vai sobrar de qualquer jeito. Porque a Polícia Federal, que em relação a esses dois aqui, ó, pelo que eles falaram, colaboraram e tudo, nem por prevaricação eles vão responder. Significa o quê? Significa que eles entregou tudo. E esse aqui, para se safar, se é que tem jeito, vai ter que entregar todo mundo, viu?